Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Muito boa noite. Está começando o Cruzando as Conversas da noite desta quinta-feira. Eu sou Thiago Suma, mais uma vez, convidado especial para comandar a atração, para trazer assuntos relevantes e de importância para a sociedade gaúcha e, é claro, brasileira. O programa chega sempre num oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também chegamos com o anúncio e a parceria de Colombo, estruturas para eventos, agora também com fretes e cargas. Na primeira parte do programa, nós falaremos sobre o novo modelo de distanciamento social do estado do Rio Grande do Sul, que tem gerado aí algumas novas demandas, expectativas e também dúvidas. E a gente vai conseguir trazer especialistas para que fiquemos a par dos novos estabelecimentos por parte do governo do estado. Teremos conosco o deputado estadual Dr. Tiago Duarte e também o farmacêutico e pesquisador Hussain Said. Já na segunda parte do Cruzando de hoje, nós falaremos sobre o relatório da reforma tributária. E aí, um time de especialistas para fazer com que a gente entenda os aspectos tributários de forma didática, clara, simplificada para todos nós. Com isso, teremos Mário de Lima, economista, presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio Grande do Sul, José Fogaça, ex-prefeito, ex-senador e ex-deputado, Cristiano Carvalho, advogado e professor livre, docente de Direito Tributário da USP, a Universidade de São Paulo. E ainda o Guilherme Collin, advogado também especialista na área tributária. O governador Eduardo Leite apresentou numa reunião online na última terça-feira aos prefeitos e deputados uma espécie de uma prévia, né, deste novo modelo. Foi ainda assim um protótipo do modelo desse distanciamento controlado, que está programado para entrar em vigor no próximo dia 10, mas pode ser adiado. A gente vai falar sobre isso já já. Pode ser adiado porque o governador, inclusive, pisa no freio neste atual momento e aí empurra para até o final de semana ajustes sobre esse modelo. Porque o modelo não inspirou confiança tanto por parte de deputados quanto de especialistas. E é isso que nós vamos desdobrar para entender onde que fica aí essas pontas soltas desse novo modelo de distanciamento social, proposto pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. O documento, então, que o Palácio Piratino trouxe à tona, colocou como premissa o fortalecimento do diálogo e também acabando com a demanda das bandeiras, né? Bandeira preta, bandeira vermelha, isso viria à bancarrota e surgiria um novo controle através de um painel sem os índices indicativos. Como isso vai se desdobrar e as metodologias usadas, é que nós falaremos a partir de agora. Mas antes dos nossos convidados, o governador Eduardo Leite deixou um material e a gente vai rodar para entender um pouco mais a versão do governo do estado sobre este novo modelo. Confira. O modelo do distanciamento controlado que a gente tem em vigor até agora, ele foi construído também com muito diálogo. A gente fez reunião com entidades, com prefeituras, com deputados, lá há um ano atrás, para construir esse novo modelo. Agora, novamente, estamos fazendo essa interação, conversando com prefeitos, com os deputados, vamos conversar com entidades empresariais também, com a academia, com especialistas, para que a gente possa ter este novo momento num modelo, num sistema que gerencia esse distanciamento, que efetivamente atenda o seu propósito, que é proteger a vida, a saúde das pessoas e, ao máximo, preservar a atividade econômica. O Estado se propõe, no que nós imaginamos, seja esse novo modelo, a ser aquele que coordena, acompanha os indicadores, emite os alertas para cada uma das regiões e estabelece protocolos mínimos, que serão, como diz o próprio nome, mínimos, né? Eles vão ser desde o uso da máscara, obrigatoriamente, em alguns espaços, enfim, a outros protocolos que já são pacíficos, como importantes para o distanciamento. E teremos um outro grupo de protocolos que vai ser um protocolo padrão. Só que esse grupo de protocolos padrão poderão ser alterados pelos municípios. É isso que nós imaginamos. Desde que, num ajuste da região,
ou seja, reforçando a cogestão, a gestão compartilhada do modelo, do sistema, em que a região ajusta os seus protocolos e nós vamos ficar acompanhando como governo do Estado e, de acordo com os indicadores, se começa a acompanhar aumento de casos, aumento de internações, o Estado emite os alertas e a região tem que responder quais as providências que está adotando. Se as providências forem consideradas suficientes pelo gabinete de crise, ok, segue a região gerenciando. Se não forem, bom, aí partimos para uma reunião com a região, buscamos fazer uma intermediação e, em última análise, em último caso, uma intervenção na região em função de alguma necessidade excepcional de restrições maiores. Então, é um sistema que, imaginamos, vai reforçar a governança, vai reforçar essa gestão compartilhada com os municípios, que são muito importantes na estratégia para poder fazer aplicar na ponta essas formas de restrições que ajudem a preservar a vida, a saúde dos gaúchos e, ao máximo, conciliar com as atividades econômicas. Muito bem, né? Panorama completo trazido pelo governador, a versão do governo, a gente vai entender onde é que as pontas ficam soltas já, onde é que trunca um pouco esse diálogo, ou pelo menos se refreia essa iniciativa, uma vez que o governo do Estado já não está mais se posicionando mais claramente, está aguardando até o final de semana, como bem disse o governador Eduardo Leite, esperando um pouco mais de diálogo, usando da prerrogativa do diálogo, tanto com as academias, os especialistas, quanto, é claro, com os parlamentares. Vamos começar falando, antes disso, com o nosso primeiro convidado, pesquisador e farmacêutico, o Wassim Said, já com uma boa notícia, Wassim, e que para nós, cada notícia sobre vacina é uma notícia a ser comemorada. E hoje o Estado teve agendado para a parte da manhã o recebimento de mais de 243 mil doses da AstraZeneca e que chega para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos e aí então começa a ser repassado para os municípios. Imediatamente eu te estender o boa noite e te agradecer a presença conosco, eu já te pergunto, o quanto esse montante de novas vacinas da AstraZeneca acelera o processo quantitativo e, é claro, qualitativo de imunização no Estado, ao passo em que nós temos aí esse novo platô perigando atingir níveis ainda não vistos no estado do Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre vacinas, principalmente agora nessa segunda onda extremamente preocupante da Covid-19. Eu falo aqui de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto, mas eu acompanho e, infelizmente, é uma situação que se distribui pelo país inteiro, né? E no Sul não é nada diferente. Então, a aquisição de mais, sejam elas a vacina de Oxford, a Coronavac, que é a mais distribuída em relação às outras vacinas aqui no Brasil, ou outras vacinas que ainda podem ser aprovadas, é uma conquista muito grande para a saúde pública, porque dessa forma a gente consegue reduzir as hospitalizações, os casos sintomáticos, a gente deixa o Sistema Único de Saúde respirar mais e a gente evita os óbitos, que é a vida de um familiar, a vida de uma pessoa próxima a partir da imunização, com 2 doses, por exemplo, da vacina de Oxford. Certo. E dentro disso, né, claro, a gente falou da AstraZeneca num recorte regional, né? E se nós levarmos para um aspecto macro, o governo federal já acelerou no dia de hoje a aquisição de 6,6 bilhões em vacinas. Isso vai gerar um montante de mais de 100 milhões de doses. E para acelerar, inclusive, dispensou os protocolos de licitação e já tem isso publicado no Diário Oficial, que deve dar celeridade. Aí sim, nós levamos, né, se pegarmos nesse aspecto, 100 milhões de doses, mais 243 mil doses só aqui no estado. Todos esses aspectos, eles conseguem recuperar o tempo perdido ou isso não é assim que funciona? O senhor poderia deixar isso um pouco mais claro para a gente? Claro. Então, há um problema com essa questão da Pfizer, né, das vacinas de 100 milhões de doses que foram adquiridas agora, porque não é agora que, só porque a gente fechou esse contrato, a gente comprou esses 100 milhões de doses de vacinas, que as vacinas vão estar nos postinhos amanhã. E todo mundo tomando as 2 doses e completamente imunizado. Então, e a gente sabe que desde o ano passado os contratos, as propostas de venda da vacina da Pfizer aqui no Brasil foram recusadas.
de 70 milhões de doses, eu acho que no ano passado. E isso causou um atraso muito grande. É claro que a gente teve outras vacinas que entraram no nosso calendário, como a Coronavac, a vacina de Oxford, mas, de qualquer forma, a gente ainda tem que esperar, porque a gente ainda tem que ter essas vacinas aqui no Brasil. Se eu não me engano, eles colocaram um calendário que devem começar a aplicar as vacinas no semestre, né? E cada dia que a gente perde sem uma vacina, são milhares de pessoas morrendo, né? E então, por mais que seja interessante 100 milhões de doses, a gente imagine 50 milhões de pessoas, porque a vacina é em 2 doses, 50 milhões de pessoas vacinadas, imunizadas, e que não vão morrer, não vão precisar ir ao hospital, provavelmente, com a vacina, é muito importante, mas isso vai levar tempo. Então, o que a gente precisa fazer é forçar, promover ainda mais um programa de imunização ainda mais sólido, reforçar que as pessoas tomem ainda a segunda dose das vacinas que elas tomaram, a primeira dose, pelo menos, e que elas mantenham todo o distanciamento social, usem máscara, pratiquem o distanciamento social que eu falei, mas também a ventilação dos ambientes. Então, por mais que agora a gente tenha vacinas, a gente também tem outras formas da gente se prevenir contra a doença. E essas ainda têm que ser reforçadas, porque muitas pessoas ainda não se tocaram que usar máscara é uma coisa importante, por exemplo. Muito bem, né? Essas medidas não podem nunca sair do horizonte, ainda que sejam boas as notícias do dia de hoje. A gente já começa o programa, né, com essas notícias sobre aquisições de doses, tanto aqui para o Rio Grande do Sul, quanto já a publicação no Diário Oficial do Governo Federal. Muito obrigado, então, ao pesquisador Wassim Said, que nos ajuda a compreender um pouco mais, e a RDC TV está sempre de portas abertas para contar com todas as informações possíveis. Então, muito obrigado. Já para falar sobre o modelo de controle social que se renova, nessa nova iniciativa do governo do estado, nós destacamos há pouco, você inclusive ouviu as palavras do próprio governador Eduardo Leite, nós temos o deputado Dr. Tiago Duarte, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais, tanto do modelo, quanto do porquê que me parece, e aí o senhor pode nos tirar a dúvida, doutor, uma incerteza desse começo já para o dia 10, um recuo talvez do governador em buscar um pouco mais de alicerce para estruturar algo que não seja vacilante, para que este novo modelo não fique talvez tão criticável quanto foi o modelo de Bandeiras, que parece não ter dado conta dessa administração pública de pandemia. Então, já perguntando sobre isso, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco, doutor Tiago Duarte, deputado estadual. Boa noite, é uma satisfação poder estar conversando com vocês. Peço desculpas, eu tive um pouco de dificuldade técnica no início, era dificuldade técnica minha aqui, e é uma satisfação sempre poder estar conversando com vocês nessa TV que é tão democrática e que abre tanto espaço para essa discussão importante da sociedade. O que a gente tem observado ao longo desse tempo, né? O governador tentou primeiro um sistema de bandeiras, né, que infelizmente ele tendia ao fechamento das atividades, à restrição das atividades, né? Nós, lá pelas tantas, observamos que em fevereiro o governador muda os critérios, né, e faz uma coisa que foi bastante ruim e que acabou sendo o início da derrocada do sistema de bandeiras. O que ele faz? Ele torna mais difícil o critério utilizado para ir da bandeira vermelha para a preta, passa a ser diferente do critério utilizado para descer da bandeira preta para a vermelha. E aí ele cria uma matemática, dividido o número de leitos que sobram gerais pelo número de leitos ocupados do Covid, e aí ele faz uma equação lá que torna praticamente impossível de se sair da bandeira preta para voltar para a vermelha. Para que isso ocorresse, precisaríamos ter só 80% das UTIs ocupadas. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é ter leito vazio, isso é rasgar dinheiro, isso é infactível do ponto de vista técnico, né? Então aí o governo tem que, vendo que não vai conseguir sair da bandeira preta mais para a bandeira vermelha,
porque ele inventou há 2 meses atrás uma equação que é infactível. Ele, além disso, além da equação ser infactível, há uma diminuição gradual dos leitos de UTI. Ou seja, a gente olha para o gráfico de Porto Alegre e vê que no dia 23 de março existiam 1.057 leitos. Aí a gente olha para o gráfico de Porto Alegre na bandeira preta, aí, que é o ápice da pandemia. Aí a gente olha para Porto Alegre e vê que, por exemplo, no dia 16 de abril, nós tínhamos 975 leitos. Ou seja, além da equação ser infactível, há uma diminuição dos leitos de UTI ao longo da bandeira preta, o que torna mais difícil ainda sair desse processo de bandeira preta. Aí o governo explode com a bandeira preta, né? Explode com o sistema de bandeiras e agora vem com uma nova discussão. O grande problema está no decreto, né? O governo baseia-se num decreto que sai toda semana, que vai sair periodicamente, para ditar as restrições. Então, não adianta só nós termos um sistema que vai discutir, tudo bem, vai discutir, mas o que vai sair do decreto? O decreto tem que ser discutido, porque nele vai constar as restrições, porque nele é que vai estar colocado os critérios para as atividades restritivas. O que eu estou propondo para o governo? Que não adianta só apontar os erros, tem que ser propositivo. Estou propondo para o governo de que nós tenhamos alguns critérios, eu proponho 5 critérios, que possam qualificar o momento do surto. Nós temos que entender que podem acontecer 2 coisas com a pandemia. A primeira questão que pode acontecer é que essa pandemia pode se extinguir no final do ano, início do ano que vem, com mais de 70% das pessoas ou tendo pego a doença ou tendo sido vacinadas, né? Pode se extinguir, isso pode acontecer. Terminou o ciclo do vírus. Mas também pode acontecer de nós entrarmos no que a gente chama em medicina de endemia. O que é endemia? É uma doença que persiste ao longo do tempo, né? E que tem momentos de surto. Se nós entrarmos numa pandemia, o que nós vamos ter que cuidar é os momentos em que ocorrem os surtos. Então, nós temos que ter alguns critérios que sejam de alerta para identificar o momento do surto. E nesses surtos é que nós temos que ter atividades restritivas da economia, da circulação das pessoas, e não em todo o tempo, porque nós não vamos conseguir fazer isso durante todo o tempo. Então, deputado, sim. Deixa eu interromper o senhor. Que critérios seriam esses adotados para criar, então, vamos dizer assim, essa rigidez maior do controle? E quando o senhor fala nós deveríamos, o senhor fala a comunidade de maneira geral, ou o senhor fala que no aspecto político mesmo, que o parlamento está tentando essa relação, a Assembleia tenta essa relação direta com o governador? A Assembleia tenta essa relação direta com o governador, mas eu acho que nós, enquanto sociedade, enquanto governo, todos juntos, nós deveríamos ter esse entendimento de que nós vamos ter uma endemia e nós vamos ter alguns surtos. Nesses surtos é que nós precisamos restringir as atividades. Então, quais são os critérios? Os critérios têm que ser objetivos. Nós temos que saber quantos leitos de UTI tem o estado do Rio Grande do Sul. Baseado nisso, nós temos que traçar uma proporção. Então, assim, quando nós tivermos 95% dos leitos ocupados, dos leitos naturais ocupados, é um critério, né? Mas nas situações de emergência e de contingenciamento, nós ainda podemos aumentar. Por exemplo, Porto Alegre chegou a 1.057 leitos em março, né? Porque daí a sala de recuperação se transforma em UTI, o quarto mais adaptado se transforma em UTI, mas
daquele nosso normal de leitos, quando nós tivermos 95%, acende uma luz vermelha. Bom, quando nós tivermos a taxa de ocupação de leitos de enfermaria num determinado percentual, acende a luz vermelha. Quando nós tivermos uma velocidade de transmissão maior, ou seja, mais pessoas ficando doentes, né, numa velocidade maior de contágio, acende a luz vermelha. Então, são critérios objetivos, e eu estou propondo ali, eu citei 3, eu estou propondo 5 critérios, que vai acender a luz vermelha e aí vai nos dizer, ó, nós temos que tomar medidas restritivas, né? Mas nós não podemos continuar com medidas restritivas ad eterno em todo o estado do Rio Grande do Sul. Está errado isso. Está equivocado isso. A Fiocruz já disse que está errado isso. A Organização Mundial de Saúde já disse que está errado isso. A Angela Merkel já veio para a televisão e disse que se equivocou. Então nós não podemos continuar nisso, porque nós vamos estar numa endemia, né? Nós vamos estar numa doença que segue ao longo do tempo e que tem momentos de surto, de crise. E aí é nesses momentos de crises que nós vamos ter que atuar restritivamente. Eu só queria dizer uma coisa, só para não me esquecer, que as medidas restritivas, infelizmente, não diminuem a mortalidade. As medidas restritivas, infelizmente, medicamente falando, não diminuem a mortalidade, senão o Rio Grande do Sul e São Paulo iam ter as menores mortalidades do país, e não tiveram, não estão tendo. São dos estados que estão junto com os que tiveram as maiores mortalidades. Para que servem as medidas restritivas? As medidas restritivas servem para, no momento de surto, de ocupação hospitalar extrema, não se chegar ao colapso do sistema de saúde e aí outras doenças acabarem sendo atingidas e as pessoas morrendo de coisas pueris. É para isso que servem as medidas restritivas, para evitar o colapso do sistema. Mas isso só vai funcionar quando a gente tiver o surto, fora do surto. Porto Alegre começou com medidas... Tá certo que a gente não conhecia direito a pandemia. Eu dou esse... a gente tem que fazer essa minha culpa. Mas nós começamos lá atrás, muito cedo, com medidas restritivas da economia, e que agora nós vemos que realmente isso tem que se absolver todo mundo que fez isso, mas isso a gente vê agora, com mais de um ano de experiência, de que isso não teve impacto na diminuição da mortalidade. Então, eu acho que a gente precisa ter um sistema que dê esses alertas. Além disso, tem uma outra coisa muito importante, que é o seguinte: nós precisamos ter um sistema que regionalmente seja mais acurado. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos monitorar esses pacientes. O coronavírus é uma doença que se desenvolve em clusters. Ou seja, tem um grupo lá que ficou todo mundo doente, que foi numa festa e que ficou todo mundo doente. Sim. Ou num determinado asilo, morreu grande parte dos velhinhos que estavam lá. Ela se desenvolve em clusters. Então, para se restringir as atividades, tem que se ter muita informação em clusters. O que a gente está propondo aqui também, e está propondo para a Prefeitura e para o Governo do Estado, que nas medidas restritivas, por fechar o comércio, as atividades não essenciais, sim, tomara que não precise, mas se precisar lá adiante, que se faça o monitoramento dos pacientes que vão nesses comércios não essenciais e não de tudo indiscriminadamente. Na Austrália e no Sudeste... Esse seria um dos critérios, deputado? Esse poderia ser um dos critérios adotados? Seria outro dos critérios. Então vai restringir as atividades não essenciais, faz o seguinte: a pessoa que quer ir no shopping XYZ no período de surto, não sempre, no período de surto. A pessoa que quer ir no shopping, ela vai no shopping, mas ela tem que se identificar na entrada com o QR Code criptografado. Se essa pessoa for para a UTI, a gente vai ver, ó, esse foi na UTI e teve nos últimos 3 dias em tal lugar, esse também. Então, esse lugar tem que ser fechado. Um mapeamento, esse lugar, né? Tem que ser... Faria um mapeamento melhor. Exatamente isso. É um bom critério. Bom, já agradecendo, eu vou voltar a agradecer o nosso primeiro convidado, a gente entender um pouco mais sobre aspectos já mais de estrutura das vacinas, que também a boa notícia de hoje,
a chegada aí, né, de mais de 243 mil doses da AstraZeneca no estado. Então, agradecer ao pesquisador e farmacêutico Wassim Said. Obrigado, Wassim, por ter colaborado conosco, trazer as informações. Pode botar o Wassim aí. Obrigado pela colaboração, Wassim. Aí, muito bem. E também, não sei o áudio dele, mas a gente conseguiu se despedir aí. É muito importante, né, ouvir a voz da ciência nesse atual momento. Deputado também, doutor Tiago Duarte, nos ajudou a entender um pouco mais sobre o distanciamento social e esse recuo do governo em avançar com uma nova proposta. Não que o governo vá abrir mão, mas recuou nas informações de como vai proceder. E as justificativas foram desdobradas aqui, tanto na visão do Piratini pelo vídeo que foi divulgado pelo governador e nós conferimos no início do bloco, quanto agora pela versão do deputado Tiago Duarte, a quem eu também já agradeço e deixo sempre os microfones da RDC TV à disposição. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, fico à disposição para a gente estar ampliando e dissecando mais esses aspectos e quero agradecer muito a vocês esse espaço e também pedir, nós estamos com a CPI do aumento abusivo dos medicamentos, insumos e oxigênio Covid no estado do Rio Grande do Sul. Pedir aos gestores públicos, aos administradores de hospitais, aos médicos do interior e da capital que tenham sofrido com esses aumentos abusivos das medicações utilizadas no kit de intubação, que se dirijam à CPI, denunciem, porque só dessa forma a gente vai encontrar materialidade e autoria e vai poder baixar esses valores a valores mais razoáveis. Obrigado pela participação. Nós é que agradecemos os esclarecimentos. Por uma questão até de sensibilidade e agradecimento, o Wassim entrou, mas o áudio não saiu. Vamos pelo menos se despedir aqui, né, Wassim? Você colaborou tão enriquecedoramente conosco aqui. Muito obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço. Estão me escutando agora? Agora, perfeitamente. Perfeito. Bem, eu agradeço esse espaço no programa, é sempre bom falar, trazer um pouco de informação científica para um programa público e falar sobre a importância das vacinas e a importância da divulgação científica. Eu agradeço muito os meus colegas da Rede Análise Covid, que estão fazendo um trabalho incrível aí no Rio Grande do Sul, e todo o movimento Todos pelas Vacinas tem lutado por levar mais informação sobre as vacinas e levar mais informação contra as fake news, que infelizmente ainda circulam pelas redes sociais, falando muito mal das vacinas e vendo tratamentos que não funcionam. Muito obrigado. Nós agradecemos, parabéns pelo trabalho, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, e aí vai ter um time de peso aqui na RDC TV e o Cruzando as Conversas vai trazer o relatório da reforma tributária. Você não pode perder, convidado especial, fica com a gente, voltamos já. Muito bem, voltamos com o Cruzando as Conversas desta quinta-feira. No primeiro bloco nós tivemos agora há pouco, então, o doutor Tiago Duarte, deputado estadual, que nos trouxe esclarecimentos sobre a posição da Assembleia com esse diálogo proposto pelo governador Eduardo Leite para trazer um novo cenário de uma nova proposta de distanciamento social da pandemia. E também contamos com o pesquisador e farmacêutico Wassim Said, lá de São Paulo, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre as propriedades, especialmente da AstraZeneca, que chega agora com um novo lote, desde amanhã de hoje já está no estado e começará a ser distribuída para os municípios a partir dos próximos dias. O oferecimento do programa Cruzando as Conversas chega sempre para a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também Colombo, estruturas para eventos, agora também fretes e cargas. Lembrando que você já pode conferir, já está ligado com a gente aí, vai lá no RDC Shopping, confere, não perde nenhum detalhe do RDC Shopping. Lá você encontra, por exemplo, o kit Verão Maravilhas da Terra. Kit Verão Maravilhas da Terra, que está saindo no desconto por R$ 120, apenas R$ 120. E olha a barbada, né? Os primeiros 3 clientes que ligarem, que acessarem e comprarem agora, já levam um infusor de chá em formato de coração. Então você leva todo o kit Verão Maravilha Terra,
R$120 apenas e mais o infusor que vai de brinde. Acessa lá o RDC Shopping, não perca nada porque tem tudo que é produto para todos os tipos e todos os gostos. Nessa segunda parte do programa, nós traremos uma análise, um debate e também esclarecimentos, né, os aspectos didáticos de temas que são sempre de natureza tributária, mais espinhentos para que nós entendamos. E por isso, os nossos especialistas chegam hoje, já nessa segunda parte, para falar sobre o relatório da reforma tributária e, a partir disso, de maneira didática, nos fazer entender. Guilherme Collin, advogado, Mário de Lima, economista, Cristiano Carvalho, professor universitário da USP, e José Fogaça, ex-prefeito, ex-deputado e senador, estarão conosco. Eu vou começar primeiro nos presenciais, só para o nosso boa noite aqui. Começo pela minha direita, Cristiano. Como a gente já vinha falando, né, Cristiano? Você e o Mário são costumeiros da casa, então 100% em casa, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Thiago, Mário, meu amigo. Eu acho que é o segundo ou terceiro debate nosso aqui, né? É o terceiro. Terceiro debate. Prazer estar aqui mais uma vez, Thiago. Já estão afinados já, né? Já estão, joga para o lado, não precisa nem olhar. Boa noite, Mário, tudo bem? Boa noite, Thiago, Guilherme, o Cristiano que está lá em São Paulo, né? E o nosso sempre senador e prefeito José Fogaça. É um prazer, um privilégio poder discutir esse tema tão importante com todos essa noite. Obrigado. Aproveito então e já saúdo e agradeço a presença do ex-senador, ex-prefeito José Fogaça, que vem para contribuir com a sua experiência vasta, né, em temas como este na Câmara e vai chegar, sem dúvida nenhuma, para trazer o debate a um alto nível. Seja muito bem-vindo, José Fogaça. Boa noite, Thiago Suman. Boa noite aos demais convidados. É uma grande honra estar aqui com todos vocês e analisar esse assunto, que é um assunto bastante repetitivo, que acontece a cada ciclo da história recente do Brasil e que nós vamos de novo enfrentar, provavelmente do mesmo modo como sempre aconteceu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos. Poxa, eu confundi, né? Você é o Guilherme e o Cristiano é que nós vamos trazer agora. Não tem problema, eu sou que nem cachorro, eu atendo pelo tom de voz. Ah, é? Então tá bom. O bom é o seguinte, eu não esqueço mais. Guilherme é meu irmão gêmeo, então agora não esqueço mais. Tua mãe tem muito bom gosto para nome. Tem bom gosto. Cristiano Carvalho, professor universitário da USP, também advogado. Muito obrigado também por estar conosco. Vem de formato online e vamos, mais uma vez, aí estender o boa noite, então, fechando a nossa bancada para hoje. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui nesse programa tão interessante, tão rico. Espero poder contribuir de alguma maneira. E eu já vão participar comigo os nossos espectadores. Sem dúvida nenhuma, vai colaborar com certeza. Eu já aproveito e pergunto a você, Cristiano. O Paulo Guedes, ministro da Economia, ele afirma que a reforma ajuda a reduzir 300 bilhões de renúncios e também desonerações, né? Sobre todos os subsídios que já estão estabelecidos, refis, os programas de refinanciamento de dívida. Esse número, ele é factível ou é um mais simbólico dentro disso tudo? É um número que vale a pena, ou se ele for de fato, né, aplicável, é um número que vale a pena esse remanejo todo dessa reforma que parece não estar convencendo boa parte do nosso parlamento, Cristiano? Na verdade, Thiago, o problema da reforma ele é muito antigo. Eu vejo essa discussão desde a minha época de faculdade de Direito, começo dos anos 90, que se fala em reforma tributária, até hoje não saiu. Eu sou bastante cético, a gente assistiu agora, 2, 3 dias atrás, o relatório da comissão mista, né, pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, com mais de 100 páginas, um belo relatório, que buscou sintetizar os dois projetos em andamento, que é a PEC 110 no Senado e a PEC 45 na Câmara, para logo depois nós assistirmos o deputado Arthur Lira extinguir a comissão, cujo efeito é invalidar esse relatório, ou seja, parece que a gente empaca e não sai do mesmo lugar. E o que você comentou de números, sim, existem estudos para todos os lados, existe esse valor dado pelo ministro Paulo Guedes, existe também
vários outros dados que eu posso mencionar aqui, por exemplo, 6, 7 trilhões em litígio tributário, que decorre de um sistema tributário bastante ineficiente e incentivador de litígios, né, de conflitos entre contribuintes, ou seja, um valor de um PIB, para você ter uma ideia, só em nível federal. Outros dados importantes também é que nós somos o país no mundo, e isso é um dado do Banco Mundial, o país no mundo onde é mais difícil pagar impostos. Eu não me refiro à dificuldade de acessar a legislação, de compreender a legislação e de cumprir a legislação. Então, há muitos anos que esse relatório do Banco Mundial, que é anual, nos coloca no pódio do país mais difícil do mundo. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás nós consumíamos, uma empresa brasileira, melhor dizendo, consumia na média por ano 2.600 horas só para cumprir obrigações tributárias. Agora nós estamos em cerca de 1.500 horas, ou seja, diminuíram mais de 1.000 horas, mas ainda assim somos o país com mais horas por ano. Se você pegar países desenvolvidos como a Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, diversos outros países da OCDE, não passa de 100, 150 horas, alguns com 30 horas por ano. Então, a gente já pode ver por aí a ruindade e a ineficiência do nosso sistema. E, ao mesmo tempo, a reforma tributária nunca passa. Não é? É uma dificuldade imensa. E eu diria, sem querer me alongar e tirar o tempo aqui dos demais colegas, que é um problema clássico que nós estudamos em análise econômica do direito e teoria dos jogos, que é o famoso dilema do prisioneiro, que é um jogo, é uma interação estratégica, nesse caso envolvendo inúmeros jogadores, eu já explico rapidamente do que se trata, que não conseguem cooperar entre si porque os interesses são antagônicos. E quem são esses agentes, esses jogadores? É a União, os 26 estados, os municípios, que não estão no Congresso, mas têm uma influência política muito forte, e todo o mercado com seus inúmeros setores na economia. Então, todos esses puxando cada um para o seu lado, fica difícil ter uma coordenação e uma cooperação para que saia uma reforma tributária profunda. Muito bem. Falas iniciais aí do professor e advogado Cristiano Carvalho. Volto ainda com os nossos convidados online e eu vou com o José Fogaça agora para a gente pegar um pouco desse bastidor. Senador, se diz que a intervenção do Arthur Lira muda completamente a expectativa do que vinha sendo bastante arrastado pelo ministro Paulo Guedes. Como é que funciona aí, daí trazendo bem o aspecto de bastidor mesmo, esse jogo dos tronos, né? Como é que funciona essa entrada do Arthur Lira, que parece que é providencial, né? E o quanto ela realmente vai impactar no avanço do relatório? Bem, em primeiro lugar, Tiago, o autor do projeto que estava em andamento, a PEC 45, é o Baleia, né? Que é um deputado que, na verdade, disputou com o Arthur Lira a presidência da Câmara. Foi derrotado, o Arthur Lira assumiu e, a partir daí, começou, digamos, a construir essa situação para realmente anular todo o trabalho que foi realizado nos últimos 2 ou 3 anos pela Comissão da Reforma Tributária. Mas quem tem experiência do Congresso sabe que isto é sempre o resultado, que é o final da história é sempre esse. Propõe-se uma reforma tributária extremamente ambiciosa, ampla, abrangente, quase que uma completa mudança do sistema tributário, e depois se vê que esta complexidade é irrealizável, ou seja, não é possível mudar o sistema todo, é quase uma utopia, quase algo inviável. E justamente aquilo que o professor Cristiano Carvalho disse agora é exatamente o que acontece. Há um sistema tal de contradições, de entrecruzamento de propostas, de clivagens, de interesses. A quantidade de alterações é tão grande que ninguém pode prever qual é o resultado final.
Não há condições técnicas, operacionais, realísticas de fazer um cálculo qual será o produto final, não é? E, portanto, a capacidade de arrecadação do governo ou dos governos e o cálculo da base de receita, né? Então, diante desse temor, dessa insegurança, desse medo, geralmente as reformas tributárias são liquidadas, né? São ceifadas depois de 2, 3 anos de debate. Eu vi isso em 1995, eu estava no Congresso, depois vi de novo em 2003, já no governo Lula, em 95 foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Ao longo de quase 4, 5 anos se debateu a reforma tributária. Depois, em 2003, já no governo Lula, a reforma tributária começou ampla, ambiciosa e acabou se transformando numa mudança pontual e específica que criou, não é, a ICPMF, que representou um aumento de tributos no país, e a chamada DRU, que é a desvinculação das receitas da União, a possibilidade de ter um gasto livre por parte do Poder Executivo em 20% do orçamento. É que o orçamento é tão engessado e as despesas e gastos estão tão vinculados a um destino estabelecido que o governo tem que aprovar todo ano a chamada desvinculação das receitas da União, que é a possibilidade de fazer um gasto, pelo menos dentro de um percentual, geralmente de 20%, para que ele possa exercer com mais mobilidade as suas operações e seus gastos. De modo que, Tiago, é muito difícil aprovar uma reforma tributária que não seja realmente fatiada por partes. Isto a história comprova. Eu fui o último relator, depois da morte do senador Josafá Marinho, eu fui o último relator do Código Civil. Eu consegui dar fim a 40 anos, a longos 40 anos de tramitação do Código Civil, que foi apresentado pelo ministro Pedroso Horta, que foi ministro da Justiça, do Jânio Quadros. Foi o Jânio Quadros quem mandou o Código Civil que está aí, que é vigente hoje, foi o Jânio Quadros que mandou para o Congresso Nacional. Ficou até 75 na Câmara, depois de 75 até 2001, ficou no Senado Federal. De modo que aprovar códigos complexos, fazer grandes reformas de profundo alcance, de amplo alcance, como se pretendia na PEC 45, realmente, se não muito difícil, se não inviável, é realmente muito difícil. Há uma complexidade. E o que o Arthur Lira fez foi simplesmente dar sequência e concretizar esta realidade política que a gente já conhece. Nenhum governo, nem o governo de Fernando Henrique, nem o de Lula, nem o de Dilma, nem agora o governo de Bolsonaro, não conheço nenhum governo que aceite fazer uma reforma tributária nessas proporções, Tiago Suma. De fato, né? De fato. Bom, dito isso, Guilherme, Fogaça falou algumas datas ali, ele vem desde o governo Fernando Henrique e a coisa começa sempre encorpada, termina emagrecida. Exato. Vai ser assim dessa vez também? Eu sou um pouco mais otimista, mas um pouco mais otimista, não muito mais. Ao meu ver, se for possível simplificar, reduzir o custo operacional do pagamento. Eu já participei de outros debates aqui na RDC em que eu apontei o custo burocrático como o mais perverso, Thiago. A gente tem a tendência de acreditar que a carga tributária é o maior problema
ela é realmente um problema muito grave, mas eu não sei se ela é o mais grave. As 2.000 e poucas horas, agora eu fiquei sabendo que reduziu em média para 1.500. A última informação que eu tinha era na casa das 2.000 horas ano. Muitas vezes o contribuinte ele tem um transtorno maior, ele aceitaria até pagar um imposto ainda maior se ele pudesse pagar rapidamente e voltar a trabalhar. A perversidade burocrática brasileira, ela consiste em não apenas extorquir uma carga tributária excessiva, como ainda humilhar o contribuinte, obrigando a sujeitar-se a regras incoerentes, a um labirinto burocrático terrível e pesando a sua empresa. Tem empresas que têm um contador próprio, um profissional próprio para cuidar apenas da contabilidade dela, e eu não estou falando de grandes empresas, empresas médias, empresas que num outro cenário poderiam destinar aquela verba para a sua produção. Então, a unificação dos tributos do IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS, numa única alíquota, num único tributo, ainda que não implique uma redução nominal, uma redução de custo, o que eu acho que deveria haver, mas ainda que não implique nisso, a simplificação talvez já valha a pena para esse primeiro passo. O que eu gostaria mesmo, aí sim seria utopia. O senador Fogaça falou que alterações complexas são utópicas no Brasil. O meu sonho, ele é ainda mais utópico. Eu defendo o modelo sueco, modelo de tributação sueco, em que a tributação recai sobre a renda e alivia a produção. Porque se nós tivéssemos, aí eu estou viajando, se nós tivéssemos uma matriz tributária em que a produção não fosse tão onerada, a produtividade seria maior, a geração de emprego seria maior e a pessoa de média e baixa renda pagaria menos imposto, porque essas são as pessoas que comprometem maior percentual da renda com o consumo. Então, a pessoa ganha 5 mil por mês e gasta 5 mil, hoje ela paga muito mais do que 50% de imposto, porque tudo que ela paga, ela tem uma carga tributária incluída. E o custo burocrático onera ainda mais. Mas isso é uma coisa que o Paulo Guedes reclama, por exemplo, no seu texto, né? Do quanto, por exemplo, as grandes empresas preferem a judicialização e um gasto com honorários de montante do que se comprometer com os tributos, por exemplo, em grande montante. Ele chega a citar, não sei se é um número factível também, mas que tem casos que chega a beirar mais de 90 milhões de custos de pecúnio do advogado, de honorários, na verdade, do advogado. Então, quer dizer, e aí, como é que chega nesse sonho sueco? Bom, o sonho sueco, parece que não é só a Suécia, se não me engano, o Canadá também é assim, ele é muito distante, né, da nossa realidade. A crítica do Paulo Guedes quanto aos honorários advocatícios, ao investimento dos honorários, isso só retrata o peso e a ineficiência burocrática da máquina estatal. Porque aí que está, é mais barato, o empresário, o contribuinte empresário que investe em engenharia tributária, ele não é autodestrutivo. Alguns excepcionalmente até pode acontecer de um ou outro selo, mas o empresário ele procura eficiência, coisa que o Estado, na maioria das vezes, não faz. Então, se é mais barato pagar 90 milhões de reais para um advogado de honorários, imagina quanto de imposto está sendo cobrado em excesso daquele empresário. Imagina só como poderia ser destinado para a produção daquela empresa, quantos empregos poderiam ser criados se aquela empresa pudesse não ter esse custo judicial, pagar uma carga tributária justa e não tão burocrática, de modo que teriam menos empresas quebrando, menos empresas insolventes, porque nós temos um outro problema. Uma carga tributária abusiva como nós temos, e a gente tem a CE, por exemplo, como exemplo. CE. A carga tributária é excessiva e aí todos perdem. A empresa perde porque ela fica com uma dívida e o Estado também perde porque não recebe.
e a sociedade também perde, porque a empresa quebra... Aí acaba rifando daí. Acaba rifando. A empresa quebra e o contribuinte perde emprego. E a máquina da economia gira menos. Então, para mim, nós temos aí uma legislação tributária, um Estado autofágico, um Estado que se autodestrói aos poucos, se autodilapida, quando ele boicota, quando ele sabota justamente o setor que o sustenta. Bom, começamos já vendo pontos. Agora, dentro desses argumentos, aí nós falamos já dos aspectos políticos com o senador Fogaça, agora um pouco do aspecto mais jurídico, mas agora fala de economista para economista, Mário. No caso, o economista é Paulo Guedes, né? Ele diz que essa simplificação, ela acabaria com o manicômio tributário. Você concorda com essa afirmação de que esse divisionamento do PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS gera o manicômio tributário? Bom, de tantas coisas que eu discordo do Paulo Guedes, eu realmente posso concordar com essa. Até porque o Paulo Guedes ele não tem interesse nenhum, né? Você observou com o Lira que o Paulo Guedes não tem interesse nenhum de resolver o problema o problema tributário por meio de uma reforma tributária. O Paulo Guedes está bastante preocupado, não sei o que aconteceu com o Paulo Guedes quando chegou no governo, né? Mas ele está bastante preocupado em garantir o crescimento de receita no caixa. Paulo Guedes não fez nenhum esforço necessário. O governo, não vou falar o Paulo Guedes, né, mas o governo, de repente o Paulo Guedes até realizou esse esforço, mas o governo não realizou nenhum esforço para garantir uma reforma tributária. Aliás, poucas reformas, né, começando pela reforma da Previdência, que foi bem basiquinha, né, vai exigir que tenhamos que realizar uma reforma da Previdência em 15, 20 anos, uma nova reforma de forma mais significativa. Agora, a reforma tributária, uma reforma administrativa significativa que pudesse, então, não só resolver o problema desse manicômio, né, mas também garantir uma sustentabilidade para as finanças públicas do Brasil, não tem se visto por parte do governo. Se observou uma aceleração, digamos assim, da discussão, do relatório dessa reforma tributária, que, na verdade, é uma composição dos dois projetos que tramitavam tanto no Senado quanto no Legislativo brasileiro. Nós podemos observar que foi mais uma tentativa de apagar o incêndio que estava sendo colocado por meio da CPI agora da Covid-19, porque logo quando discutido o relatório, publicado o relatório, né, relatado o relatório, o presidente da Câmara, então, encerra com a comissão. Então, parece que não existe um interesse do governo em resolver o problema tributário brasileiro. O problema do governo hoje se dá pelo elevado déficit, se dá justamente pelo elevado nível de endividamento, e isso, então, torna, na verdade, mais uma preocupação do governo tentar resolver o problema de arrecadação. E, ao mesmo tempo que tenta garantir esse problema de arrecadação, ele parece que brinca com o problema da reforma tributária, que não só gera uma loucura, né, no que diz respeito aos elevados gastos que as empresas privadas têm para tentar estudar, fazer uma gestão fiscal e tributária nas empresas para pagar de forma, digamos assim, mais eficiente ou correta os impostos, mas também gera um problema de produtividade no Brasil, porque não se tem um estabelecimento, uma clareza no que diz respeito aos aspectos tributários. A guerra fiscal que impede um desenvolvimento econômico e regional de forma mais equânime ou, digamos assim, mais sustentável, fazendo com que a distribuição até mesmo da ocupação do território, né, no que diz respeito à capacidade produtiva no território brasileiro, não se dê de uma forma, digamos assim, mais eficiente. Então, normalmente, as empresas e a capacidade produtiva acaba se colocando em locais onde existe um menor custo pelo viés tributário. Então, isso gera diversos problemas urbanos e de planejamento regional. Então, o problema da reforma tributária no Brasil não traz só problemas no que diz respeito a aspectos econômicos no sentido produtivo. Mesmo afetando a produtividade, ainda gera diversos problemas, como, por exemplo, uma ineficiência nesse Pacto Federativo que nós vivemos hoje e que exige um novo Pacto Federativo em que os recursos tributários
possam ficar cada vez mais nos municípios, que é onde a vida acontece. E aí, como efeito colateral, acaba, inclusive, gerando essa morosidade que a gente até abordou. Professor Cristiano, eu volto com o senhor aí já perguntando sobre um aspecto muito específico, né? Que essa pauta vem à tona agora, justamente num momento também muito simbólico, que é um momento de fragilidade econômica por conta da pandemia. O quanto isso pode impactar na tomada de decisão do prosseguimento ou não do relatório, o quanto isso pode também dissolver o relatório e até o seguinte, o quanto a pandemia pode gerar uma necessidade de ressignificação dessa simplificação tributária no Brasil. É uma ótima colocação, uma ótima questão. Eu sempre tenho a tendência a achar que nenhuma mudança profunda deve ser feita num momento de crise, de exceção como esse, né? Nós estamos num período que não é normal, obviamente. Então, assim, o risco que nós temos é humores ou virem à tona, como, por exemplo, querer aumentar tributos ou querer algum tipo de tributação confiscatória por uma questão de necessidade de arrecadação emergencial no momento de pandemia. Então, as coisas têm que ser feitas com muita calma, porque a reforma tributária, se for feita, e eu gostaria que ela fosse feita, não obstante eu seja cético em relação a isso, que ela seja feita para durar por décadas, não para resolver qualquer problema emergencial. Então, temos que ter muito cuidado nesse momento. Bom, senador Fogaça, aí já para a gente entender também um pouco dos meandros, como é que se decide a comissão, né, que acaba compondo o relatório? Nós sabemos aí que já se passou mais de 5 horas e meia a última reunião da comissão mista, mas como é que ela é montada, como é que há toda essa organização interna dessa comissão? Toda e qualquer comissão no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, é por indicação das lideranças partidárias. Os líderes são quase que tiranos absolutos das bancadas que representam os estados no Senado ou das bancadas que representam a população na Câmara. O líder é que designa. Tiver que fazer uma substituição, ele também determina a substituição, de modo que não é o presidente da casa que constitui as comissões. Ele apenas dá o start, dá o começo, estabelece a data para o início dos trabalhos. Ou encerra os trabalhos, como fez o Arthur Lira agora com a comissão especial da PEC 45. Todas as emendas constitucionais, todos os projetos de emenda constitucional são submetidos a uma comissão especial que tem que realizar, no mínimo, há um mínimo de sessões as que devem ser realizadas para que esta comissão possa dar por encerrado o seu trabalho, dar por concluído o objeto do seu trabalho. E quando isso acontece, vai então para o plenário com o material já mastigado, já resolvido. Grande parte das questões já estão, digamos assim, quase que definidas nos diversos partidos. A votação, então, flui mais facilmente, né? Agora, quando é uma questão tão complexa como uma reforma de um código ou de um sistema tributário, com a profundidade que se queria ter e com a qual eu, aliás, concordo, eu não poderia concordar mais do que concordo com o que foi dito aqui, não é? Eu não sei se pelo Guilherme ou pelo Mário, como eu não estou vendo aqui na minha tela, não estou identificando. Mas eu concordo muito com o que foi dito a respeito do altíssimo grau de burocracia, do peso que é para o contribuinte apenas o ato de pagar os impostos, não é? Identificar, compreender, calcular, é realmente uma grande maratona e como já é corrente, não é? O Brasil é realmente um manicômio tributário.
Mas, independentemente disso, né, nós sabemos que a dificuldade é enorme. Né? E eu nunca vi um governo, seja qual for um governo, que queira uma reforma tributária na qual ele corra o risco de ver perder a arrecadação, de reduzir, não é, a carga tributária que sustenta todo um conjunto de atividades que é aquilo que se chama governo. Não é? Não ter depois dinheiro para pagar os funcionários, pagar, enfim, os credores, pagar as dívidas. Os governos ficam nervosos, à beira de um ataque de nervos, sempre que há a possibilidade de aprovar uma reforma tributária. E aí, mas que ela é necessária, Sim. Talvez o que ela deva ser agora é programada, ou seja, um conjunto de fatias, não é? Um conjunto de pequenas reformas que gradualmente possam alcançar esses objetivos, que é, por exemplo, rever a questão da regressividade dos impostos no Brasil. Né? O Brasil cobra mais do imposto sobre o consumo do que o imposto sobre renda ou patrimônio. Né? É injusto isto, é regressivo. Né? Nós oneramos mais o que não devemos onerar e desoneramos o que não devemos desonerar. Então, realmente, a reforma tributária é uma necessidade. Essa estrutura tributária, ela realmente produz situações altamente negativas para a economia brasileira, e essa reforma é necessária. O que eu não vejo é realmente uma montagem política correta que preveja etapas sucessivas e graduais, programadas, não é? E que seja aceita e sustentada por um governo da República, seja ele de que partido for, de que tendência política for, de direita ou de esquerda. Não vi até hoje um governo que tivesse essa disposição abrangente, não é? E sustentável, no sentido de realmente alcançar esses objetivos que foram tão bem mencionados aqui nas falas anteriores a mim. Aí o bode está na sala. Guilherme, você tinha algum aspecto? Só importante, quando o senador Fogaça falou, foi a sua fala, né? Que falou ali sobre que ele estava em dúvida entre você ou Guilherme, você ou Mário era Guilherme. O senador Fogaça falou que nenhum governo concorda em abrir mão de arrecadação. E aí vai a minha indignação, aí eu volto a criticar a autofagia. Porque nós estamos seguindo a trilha da Venezuela, num nível ainda menor, é claro. Existe a curva de Laffer. Para quem está em casa e não conhece, a curva de Laffer é um gráfico em que se faz a seguinte avaliação. Aumenta a tributação, aumenta a arrecadação. Aumenta mais um pouquinho a tributação, aumenta mais um pouquinho a arrecadação. E assim vai. Só que essa curva não é infinita, por isso que é uma curva, não é uma reta. Chega um momento em que o contribuinte entra em colapso, ele não tem mais condições de seguir pagando. E aí as empresas quebram e tudo mais acontece. E aí, quanto mais aumenta a arrecadação, quanto mais aumenta a alíquota tributária, quanto mais aumenta o custo tributário, a arrecadação, em vez de aumentar, ela cai. Por razões óbvias, qualquer comerciante pequeno, ele entende. A fórmula é simples. Quanto é que custa essa caneta aqui? Eu quero vender 50 canetas, eu pago R$1, vou vender por 2. Vou ganhar quanto? 100% em cima de cada caneta. Mas então eu vou aumentar, em vez de vender por 2, eu vendo por 2,5. Consegui vender? Beleza. Aumentou meu lucro? Aumentou. Mas se eu vendesse a caneta por R$50, eu não vou vender nenhuma. Claro. Não vou vender nenhuma. E aí meu faturamento vai cair. Só que esse imediatismo do governo em abocanhar
o dinheiro que está no bolso da vítima, do contribuinte, e sem se preocupar se ele vai sobreviver àquilo ou não, para mim, vai contra a busca de um aumento de arrecadação. Esse é o problema. A pessoa que sobrevive, o destinatário do recurso deveria tratar bem quem o sustenta. E hoje nós temos esse custo que ele prejudica, ele inviabiliza a produção e faz com que a arrecadação, em vez de subir, caia. Esse é o grande problema, ao meu ver. E aí fica sempre uma despressurização, né? É sempre a mesma coisa. E aí cria-se um círculo vicioso. Então aumenta-se a alíquota, ou se tenta aumentar a alíquota para resolver um problema que, na realidade, ele acaba se agravando. E aí eu convido você que está em casa a fazer uma comparação entre estados. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A alíquota tributária de Santa Catarina é menor e eu não sei se a arrecadação em valores nominais é maior, mas em valores proporcionais é. Aí você, agora com a placa Mercosul não fica tão evidente, as locadoras de automóveis têm em placa os seus automóveis em Minas Gerais. Minas Gerais ganha mais, tem uma arrecadação maior com IPVA do que o resto do país, pelo menos na questão de locadoras de veículo. Aí nós temos aqui no Rio Grande do Sul veículos emplacados em Minas, que geram IPVA para Minas, gera toda a carga tributária em Minas, e o automóvel circula aqui. Por quê? A alíquota tributária de Minas é mais favorável. Então, nem sempre um aumento de preço impacta na arrecadação ou no faturamento de um estado, de uma empresa, do que for. Aí, Mário, pegando um pouco dos retalhos de cada análise aqui, a gente vai tentando montar esse Frankenstein, né? E aí me chamou a atenção, né, a abertura forte até do senador Fogaça falando sobre os líderes tiranos formando as bancadas e leva para o aspecto regional. Aí você falava justamente, né, da questão do pacto federativo e dando talvez mais autonomia regional, mas aí é que a gente começa a costurar política com economia, que é o tema do programa proposto. Se na formação da comissão eu já tenho uma regionalização do aspecto tributário, daí agora o Guilherme fala aqui, Minas Gerais tem um benefício, o outro tem não sei o quê, não há uma harmonização, se forma esse mosaico meio discrepante, como é que eu vou conseguir chegar, então, a uma simplificação dos tributos, mas que gere essa autonomia de Estado, já que lá na formação das comissões já tem o interesse de Estado gritando e daqui um pouco mais sufocando aquele Estado menos producente, ou que pelo menos tenha, talvez não menor produção, mas menor resultado da sua produção? Eu vou iniciar falando, né, trazendo as palavras iniciais do Cristiano quando ele trouxe a teoria dos jogos. Na teoria dos jogos, pelo menos na teoria nos jogos dos prisioneiros, se tem maior vantagem os prisioneiros quando eles cooperam entre si. Sim. Então o que está faltando para o Brasil é senso de comunidade para cooperação, justamente para garantir o avanço e desenvolvimento econômico e talvez uma pax, né, política capaz de garantir a redução das desigualdades regionais provocadas muitas vezes pela questão tributária, que já é bastante evidente. E não só isso, isso também acaba impedindo o desenvolvimento de diversas regiões que teriam grande capacidade de desenvolvimento se não fossem os aspectos tributários. E, ao mesmo tempo, o Guilherme colocava ali o aspecto de crescimento da arrecadação, do crescimento da carga tributária, que nós temos outros problemas que incidem na discussão no que diz respeito aos aspectos tributários e a regionalização dos aspectos tributários. Como, por exemplo, alguns estados possuem despesas obrigatórias superiores a outros. Então, obviamente, que aqueles estados com despesas obrigatórias superiores não vão querer ter uma arrecadação menor ou uma tributação menor, porque eles precisam daquela arrecadação. Aí é que eu te pergunto, porque daí, quando forma a comissão, se já é regionalizado, isso já acaba direcionando todos os interesses do avanço ou não. E talvez por isso, daí o senador Fogaça vem nessa via crucis, né? O governo após governo com esse emagrecimento. É aí que eu digo que é um Frankenstein, né? Não, pois é, e a estrutura do federalismo brasileiro permite isso.
É bem maquiavélico, porque Maquiavel já nos ensinava que precisa se dividir para dominar. Né? Quanto mais dividido, melhor. Então, o que acontece? Nós temos um processo democrático onde as nossas casas legislativas estão numa estrutura bicameral, né? Nós temos o Senado, nós temos a Câmara dos Deputados, que ao longo do tempo, desde a da Constituição de 88, nós temos concentrado recursos na União em detrimento de orçamentos parlamentares para os deputados. Então, o que os deputados fazem? Os deputados preferem ter o seu orçamento próprio do que garantir uma maior arrecadação para os municípios e para os estados. Isso é um problema dos deputados? Não, isso é um problema da estrutura federalista brasileira. Não é uma questão individual, é uma questão da estrutura do funcionamento da estrutura política do Brasil. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos garantir uma reforma tributária. O Cristiano colocou que, nesse momento, seria algo muito forte ou algo muito radical nesse momento. Não seria benéfico, realmente não seria, mas nós temos que garantir as questões mínimas para realizar o que deve ser feito da forma mais abrangente e radical possível, no que diz respeito à reforma tributária, porque só a reforma tributária também não vai resolver o problema. Nós temos uma reforma administrativa que precisa ser feita, que é um dos principais causadores dos problemas das finanças públicas brasileiras, né, dos municípios, dos estados, e da União. Nós também temos que nos prepararmos para um novo pacto federativo que privilegie ou que pelo menos garanta melhores condições para os municípios. E aí eu me reporto ao que o Fogaça colocou, que é justamente isso. De tempos em tempos, os municípios, os estados, os entes subnacionais fazem muitos esforços, são necessários para realizar desvinculação de receita de fundos para tentar conseguir cobrir as despesas obrigatórias e outras questões, outras políticas públicas que são necessárias. Então, o problema é complexo e exige diversas ações, porque nós vimos uma reforma trabalhista. Parecia que, não, agora vou fazer a reforma trabalhista e tudo vai dar certo. Não vai dar certo a reforma trabalhista. Se não tiver uma reforma tributária, se não tiver uma reforma administrativa, se não tiver uma reforma política também, kit, e obviamente um kit, exatamente. Tem que ter o conjunto completo. Muito bom. Aí eu volto, Cristiano, e eu pego um pouco dessa teoria de jogos que você e o Mário conversam a respeito, e aí a palavra de ordem é cooperação. Dentro desse aspecto de cooperação e talvez usando umas pinceladas utópicas, né, que foram alguns levantamentos aqui, você acha que é viável ou é realmente uma pura utopia a reforma tributária solidária, aquela de redistribuição de ônus tributário, fortalecimento de seguridade social? Você acha que isso seria varrer para o tapete, para baixo do tapete e nem pensar a respeito? Porque vocês falam em algo radical. Mais radical que isso... Só dois disso. Só dois disso, né? O que você acha, professor Cristiano? Olha, Tiago, eu acho que depende do que a gente considera por radical ou por solidariedade. Eu concordo com o Guilherme numa série de questões que eu acho que a gente tem que buscar eficiência, redução de custos absurdos e, de novo, não é o custo da tributação em si, mas é o custo de se pagar tributos. E até pegando o gancho da última questão que você me colocou, de momentos de exceção como esse, arriscar reformas, é que chegou a se falar, há alguns meses atrás, eu até publiquei um artigo no Valor Econômico sobre isso, de instituir um imposto sobre grandes fortunas no Brasil, que é uma das maiores bobagens, estupidezes que se conhece. Quem conhece tributação e quem conhece teoria econômica sabe disso. E eu cito novamente a curva de Laffer, que o Guilherme mencionou, que é um instrumento metodológico simples, mas elegante, que comprova que no momento que você aumenta demasiadamente a tributação, você perde a arrecadação porque o contribuinte simplesmente foge do tributo. Os países que tentaram instituir esse imposto tiveram que depois revogá-lo, como foi a França, alguns anos atrás, que institui um imposto de renda com a alíquota máxima de 75%. E aí eu pergunto, arrecadou alguma coisa? Não. Qual foi o único efeito resultante disso? Fuga de capitais, fuga de contribuintes. Um caso famoso é o ator Gerard Depardieu, que foi residir na Rússia para pagar menos impostos. Ou seja, não adianta fazer isso.
E outra coisa também que a gente não pode esquecer é que também não basta a reforma tributária, seja uma reforma tributária liberal ou uma solidária, ou seja lá a que for, nós temos que resolver outros problemas também que contribuem para o manicômio jurídico tributário, que, a título de curiosidade, é a expressão de um grande tributarista gaúcho chamado Alfredo Augusto Becker. Mas o que contribui para isso? Também uma imensa insegurança jurídica. Claro que o sistema tributário, os tributos como estão colocados, geram essa insegurança. Mas nós temos um problema também de tribunais, de processo administrativo. Eu cito um exemplo aqui. Uma das maiores teses ou causas tributárias das últimas décadas foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Só essa tese, só o enunciado disso já mostra o quão complexo e maluco é o nosso sistema, né? Porque é um tributo estadual dentro da base de cálculo de um tributo federal, ICMS dentro da base de cálculo do PIS e COFINS. Já ilustra o quão irracional é o sistema. Boneca russa, mas o Supremo julgou isso em 2017, favorável ao contribuinte. Aí a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entrou com um recurso chamado embargo de declaração, pedindo, entre outras coisas, que se modulasse os efeitos dessa decisão, ou seja, que essa decisão, mesmo favorável ao contribuinte, valesse só dali para frente, não dali para trás, não com efeitos retroativos. Isso faz 4 anos ainda parado, depois de postergações, quarta-feira passada, não foi, talvez seja semana que vem, e ninguém sabe o resultado que vai sair daí. Então, eu pergunto, é possível algum investidor estrangeiro, né, que quer maximizar o seu resultado, pensar em investir no Brasil? Fica difícil, porque nós temos uma insegurança jurídica absurda. Isso eu estou falando de uma Suprema Corte. Não estou falando de juízes de primeira instância, ou mesmo tribunais regionais ou tribunais estaduais. Estou falando da maior corte do país que não consegue instituir segurança jurídica. Então, veja o problema que nós temos. Só para finalizar rapidamente, há outras saídas além da reforma tributária. E algumas delas já foram instituídas, que é uma forma alternativa de solução de litígio. Dentre elas, a transação tributária, que foi pioneiramente instituída por alguns municípios no Brasil, como Blumenau, foi instituída pela própria União Federal ano passado e mais recentemente pelo Estado de São Paulo. O que significa isso? É simplesmente, assim como sujeitos de direito privado, um credor e um devedor, por exemplo, sentam numa mesa para negociar e reduzir a sua dívida e o seu crédito e chegam num denominador comum, com essa lei, né, prevista pelo Código Tributário Nacional há décadas, o fisco pode sentar à mesa com o contribuinte e negociar. Isso é bom e é um processo tributário que muitas vezes não resulta nem em receita para a Fazenda e ainda consome tempo de juiz, salário de procurador, né, custo com advogado e diversos outros recursos escassos aí sendo desperdiçados. Então, essa é uma boa saída que já está sendo implementada. Bom, belo esclarecimento. Aí, senador Fogaça, eu pergunto para o senhor o seguinte, com essa, não sei se passada de bola do Lira, eu não sei se foi uma manobra para não deixar a bomba estourar por ali, ou se realmente foi simplesmente falta de manejo, né? Mas a coisa vai para o Senado. Eu pergunto, se avança, a sua previsão, né? Se o senhor acha que avança ou se não, e se no caso de uma derrocada dessa intenção do Paulo Guedes, como é que o senhor vê assim, o futuro do ministro da Economia? A PEC 45, ou melhor, a proposta de emenda constitucional que está consubstanciada no substitutivo elaborado pelo deputado Aguinaldo Queiroz, essa agora iria bruta, sem negociação nenhuma, sem montagem política nenhuma, iria de forma bruta para o plenário. Uhum. Ela vai para o plenário. Ela encerrou o trabalho da comissão, a matéria não foi aprovada, as emendas não foram aprovadas, de modo que o substitutivo em si não existe. Não é?
Ele apresentou, mas não foi submetido a um processo de votação. Então, a matéria desordenada é lançada no plenário da Câmara para votação, o que obviamente seria assim, esperar que transformasse a água em vinho, não é? O milagre dos pães realmente não acontecerá. Então, este substitutivo do deputado Aguinaldo Queiroz é dado como previamente morto. Não é? O que vai acontecer? Agora depende da proposta do governo, que é o PL 3887, e que prevê a unificação do PIS e COFINS, né? A COFINS e o PIS seriam transformados num imposto único chamado CBS, né? Que é a contribuição de bens e serviços, sobre operações de bens e serviços. O que realmente sempre acontece quando se dá todo esse clima de reforma tributária é que, no final, o que se obtém é uma reforma pequena, não é? Bem menor do que aquela que se pretendia, e geralmente significando um aumento real de impostos, que alguns entendem que vai acontecer com a proposta do governo, que é essa criação da CBS. E, geralmente, o governo federal só faz reformas em cima das contribuições sociais. Porque as contribuições sociais pertencem exclusivamente ao Tesouro Nacional, ao Caixa do Tesouro Nacional. Certo. Não são distribuídas no sistema para estados e municípios. As contribuições ficam no âmbito exclusivo da União. Então, na verdade, aquilo que pretendia o deputado Aguinaldo Queiroz com a sua proposta, que é mexer no ICMS, no Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, enfim, unificar 5 impostos num só, isso não vai acontecer. Esta simplificação real de boa parte do sistema não vai acontecer. E realmente não vejo, assim, na figura do ministro Guedes, não vejo nele alguém capaz de liderar um processo fluente, bem pensado e com uma liderança segura, no sentido de assegurar, no sentido de realmente atingir esse objetivo, que é o de se mudar aquilo que burocratiza demais, aquilo que produz regressividade no nosso sistema tributário, não é? As onerações erradas e as desonerações também equivocadas que existem no nosso sistema. De modo que vejo realmente como uma incógnita, né? O que é capaz de produzir o ministro Guedes num clima como que estamos vivendo no país, num momento de crise, né? Ainda mais. Há uma crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária, há um conjunto de crises que se sobrepõem e não se resolvem no Brasil. Tá? Então, realmente, o ministro Guedes é alguém que a gente não consegue entender, não é? Aonde ele quer chegar. Às vezes, não é? Há uma lógica no que ele fala, mas resultados concretos, visíveis, palpáveis, a gente não enxerga. Bem, né? Guardemos cenas dos próximos capítulos. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com as considerações finais, esse timaço de convidados, onde a gente aproveita para analisar os fatores econômicos, jurídicos, políticos e os impactos sociais do relatório da reforma tributária. Cruzando Conversas, volta já.
Voltamos com o último bloco do Cruzando as Conversas para trazer as considerações finais dos nossos convidados. O programa de hoje contou com o primeiro bloco falando sobre o novo modelo de distanciamento social no Estado e teve o doutor Tiago Duarte, deputado estadual, como um dos nossos convidados, e ainda o farmacêutico e pesquisador Wassim Said. O programa chega sempre num oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também Colombo, estruturas para eventos, agora também com fretes e cargas. Vamos às considerações finais. Eu tenho chamado aqui, Guilherme, de uma tuitada final, assim, né? A gente dá uma consideração, numa síntese do que foi o nosso papo, do que a gente deixa aí para um próximo momento, para a gente voltar a falar. Advogado Guilherme Collin, já agradecendo, muito obrigado pela colaboração hoje. Eu que agradeço, Thiago, agradeço, Mário, a professora Cristiano, senador Fogaça, sobre a pauta, sobre o tema de hoje. Infelizmente, nós temos uma crise cultural no país em que parece que as coisas são feitas para não funcionar. Nós podemos executar tarefas de uma maneira um pouco mais simples e parece que existe uma doença psiquiátrica que obriga o país a optar pela maneira menos simples, mais complexa e mais pesada e mais contraproducente. Eu acredito que com esta reforma tributária, ainda que ela seja fatiada, ainda que ela venha a prestações, em havendo alguma simplificação, talvez isso favoreça. O sistema que nós temos hoje, ele é tão absurdo que é difícil piorar, né? É muito difícil que ele seja piorado. Então, eu vejo com um pequeno nível de otimismo alguma alteração com esta reforma. Muito bem, muito obrigado pela colaboração. Guilherme Collin, também nos estúdios, já como eu falei na abertura, né, vocês já são mais ambientados na casa até do que eu. Mário de Lima, economista, colaborador constante aqui do Cruzando as Conversas, obrigado, né? E as suas considerações finais. Agradecer, Thiago, o convite do programa por participar aqui, também poder dividir a bancada com o Guilherme, com o Cristiano, com o senador Fogaça, nessa discussão tão importante para o Brasil. E lembrando sempre, infelizmente hoje, o Brasil, com essa tentativa de reforma, que eu acredito que seja bastante limitada, ela acaba impactando somente no aumento da arrecadação do governo federal, que está preocupado com um elevado déficit. Né? Dá para ver que o governo não tem uma preocupação em fazer uma reforma tributária. Aliás, não é desse ano no meio da crise, mas já desde então não está preocupado em fazer uma reforma tributária que garanta o desenvolvimento econômico do país, impactando, obviamente, aqueles que mais precisam e também garantindo uma desigualdade regional muito grande. E eu concordo em duas coisas com o ministro Guedes. Eu iniciei falando que eu não concordava em muitas coisas, mas tem duas coisas que eu concordo. Três, aliás. Vamos ver. O problema é que as questões tributárias no Brasil são problemas de hospício, não? Né? Manicômio. Manicômio. Ao mesmo tempo, também é necessário a desvinculação dos fundos, a desvinculação das receitas, que impedem com que não só a União, mas os estados e os municípios consigam realizar gastos com qualidade e com maior eficiência. Então, isso impede muito e garante o aumento do que nós chamamos em economia de custos de transação para a execução de políticas públicas. E também concordo que é necessário um novo pacto federativo para melhorar a distribuição dos recursos no país, com muitos municípios que não têm condições de realizar, de arrecadar o mínimo suficiente para fazer frente às suas despesas e ficar esperando recursos de transferências da União. Muito obrigado pelo convite e pela Nós que agradecemos. Nós estouramos o tempo, então pedir as considerações finais aí, professor de Direito Tributário da USP, Cristiano Carvalho. Muito obrigado pelo debate e pelas elucidações, professor. Obrigado pelo convite, Thiago. Foi um prazer aqui dividir bancada com o senador Fogaça, com o Guilherme, com o Mário. E dizer que, por mais difícil que seja aprovar a reforma, a gente tem que seguir tentando, mas lembrando que essa reforma tem que estar realmente no contexto de outras reformas. Não faz sentido falar em reforma tributária sem reforma administrativa.
Então, assim, essas reformas, assim como a previdenciária, que aconteceu mais tímida do que gostaríamos, e a trabalhista, que já está surtindo bons efeitos, tem que acontecer num contexto geral, assim, todas têm que acontecer para que possa dar certo. E eu faço uma última provocação, que se a reforma tributária for tão profunda, e eu não sou contra que seja, eu gostaria que ela fosse testada, simulada. Existem formas de fazer simulações, né? De pegar setores do mercado e ver como eles se comportariam de forma controlada, como se fosse um sandbox, uma caixinha de areia, uma expressão que se usa para testar coisas em situações de ambiente controlado, para ver se esse novo sistema tributário seria bom e eficiente. É uma provocação que eu deixo. E finalizo deixando o meu abraço a todos que nos assistiram aqui. Grande abraço, professor. Muito obrigado. Está feita a provocação. Senador Fogaça, também muito obrigado. Atendeu o meu chamado. É sempre muito bom estar com o senhor. Sempre um grande aprendizado. Obrigado pela presença, senador. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Obrigado ao Mário, ao Guilherme, ao Cristiano. Eu, como um antigo político, já em fase de retirada, fico feliz de ver que temos uma geração jovem que nos dá esperança. Boa noite a todos. Coisa boa. Nós ficamos por aqui no programa de hoje e amanhã você confere mais destaques do Cruzando as Conversas. Boa noite e até amanhã. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.